Conta mais. Conta mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e no especial de hoje, presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, temos a honra de receber o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, o contador André Luiz Barbosa dos Santos. O nosso entrevistado, além de presidente do CRC, é mestre em contabilidade gerencial, pós-graduado em metodologia do ensino, pesquisa e extensão em educação, pós-graduado em Direito Tributário e Consultoria Fisco-Contábil e graduado em Ciências Contábeis, professor universitário de contabilidade, coordenador do curso de Ciências Contábeis, empresário contábil e consultor, um currículo que dispensa comentários. Seja muito bem-vindo, presidente André Luiz Barbosa dos Santos. Olá, Fabrício, um salve a todos os profissionais de contabilidade deste Brasil. É uma honra estar aqui participando desse podcast e estou à sua disposição. Presidente, é uma honra para a gente recebê-lo aqui no nosso podcast e eu já inicio o nosso bate-papo te perguntando, conta para a gente como você entrou para a vida classista. Rapaz, é uma pergunta, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil, é porque a gente, para falar dessa inserção na vida classista, a gente tem que lembrar um pouco da nossa história, né? Até porque quando entrei na contabilidade, eu entrei para querer ser igual a minha mãe. Eu pensando que ela era contadora, quando no supermercado ela fazia conta para fazer a seleção para comprar as coisas mais baratas. E quando eu me tornei contador, nessa perspectiva de fazer algo diferente para ajudar a família, para poder me satisfazer também enquanto profissional, financeiramente, em todo esse processo, eu percebi que eu não conseguia fazer uma só coisa. Eu me tornei empresário contábil, professor, e essa situação estava me limitando, porque eu vi uma classe grande, bonita, forte e que precisava de mais contribuições, principalmente da força jovem. E a partir daí, eu decidi me envolver melhor com a classe contábil para que eu pudesse deixar o meu legado, deixar a minha contribuição junto com outras pessoas que têm a mesma filosofia de pensamento. E foi aí que eu encontrei o Antônio Carlos Ribeiro da Silva, né, em uma instituição, e conversando um pouco sobre a questão dos conselhos, do sistema CRC e CFC, ele traz para mim, esclarecendo como funcionava. E eu percebi que naquele momento ali, de fato, existia um espaço que eu poderia contribuir. E a vida classista começou a entrar em nossas veias. E aí, aos poucos, fui trazendo uma perspectiva de contribuição, pautado em algumas insatisfações, outras de complementações, e aí a gente foi caminhando até chegar ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, no qual fui vice-presidente de administração e hoje, atual presidente deste conselho. E aí podemos trazer todo aquele nosso histórico, não só as prerrogativas que nós estamos abraçando com unhas e dentes, que é o do registro, fiscalização e educação continuada, mas os projetos em paralelos, que permeou sobre toda a minha vida, desde o supermercado com a minha mãe, lá com 12 anos de idade, até o momento agora. A gente pode trazer projetos e que pode contribuir imensamente para o sistema contábil. E, presidente, dessa trajetória que o senhor acabou de dizer, como você avalia a atuação do sistema CFC-CRCs, então, para os profissionais? A gente tem mais de 522 mil profissionais em todo o país. Então, conta para a gente como é a atuação do sistema na sua visão para os profissionais. A atuação do sistema, ela traz um certo equilíbrio, principalmente nos processos de representação e também no atendimento às suas prerrogativas. Eu acho que toda a profissão ela precisa ter uma regulamentação e um conselho que seja atuante, que seja forte e que possa ser representativo. Eu enxergo o sistema CFC-CRCs hoje passando por uma transição muito responsável, uma transição que faz com que o profissional ele se sinta um pouco mais próximo e que os anseios dos profissionais de contabilidade ele possam estar sendo levados para que a gente possa desenvolver melhor os nossos trabalhos pautados nessas necessidades. Então, eu enxergo um conselho que está trazendo um processo de humanização maior, eu enxergo que há uma proximidade, há um diálogo e há também, principalmente, uma visualização das necessidades para que possa ter uma maior representação. Como eu li no início, você atua muito na área de educação. Partindo daí, como você avalia o ensino contábil no país? O ensino contábil, eu acho que não só esse, mas de todos os outros ensinos, vem passando por uma transição, né? Eu acho que hoje
a palavra transição ela será a referência da nossa conversa. Então, essa transição, ela lidar também com as questões do ensino presencial, do ensino híbrido, do ensino EAD. A gente também permeia sobre as necessidades hoje dos estudantes, aquela situação do tempo da universidade, o professor que precisa se reciclar, as inovações de metodologias ativas que precisam ser implementadas e ser colocadas em evidência. Então, a avaliação que a gente faz no país é de uma transição que a gente precisa ter um mix um pouco mais alinhado, que, infelizmente, uma visão muito crítica que nós temos é que houve um desalinhamento, né, com relação ao ensino-aprendizagem, e que essa transição pode nos ajudar a retomar a um novo modelo adequado ao cenário, onde o professor precisa trabalhar com metodologias ativas, fazendo com que o estudante ele possa ter um protagonismo inicial e uma mediação por parte do professor. Então, isso aí é algo que precisa se consolidar. O estudante ter uma busca, entender que a universidade ou a faculdade ele não entrega o diploma, você conquista o diploma. Então, isso aí faz com que também determine como você vai ser enquanto profissional ativo, e as instituições tentar fazer uma mediação para entender os interesses tanto dos docentes como dos discentes, como da instituição. Então, a avaliação ela permeia por uma situação de meia crise, eu posso trazer assim de forma muito tranquila, porque eu estou envolvido com a situação, mas essa meia crise não há um direcionamento específico, eu acho que é um conjunto. Até o cenário econômico hoje traz para a gente uma pressão nesse sentido, uma vez que a gente percebe que até a pirâmide populacional ela mudou. Antes ela tinha uma estrutura padronizada de muito mais jovens, né, e menos adultos, idosos, e hoje ela já tem uma configuração diferenciada, onde tem menos jovens e as pessoas envelheceram mais. Então, muitos já entraram na universidade. Então, muitas faculdades já estão buscando essa demanda que já está um pouco mais reprimida. Então, tudo isso requer hoje estratégias para que a gente possa atender de uma forma mais satisfatória e obter sucesso. Mas esse alinhamento, Fabrício, ele é fundamental. Instituição, professor e aluno. Essa meia crise, ela precisa ser resolvida com um trabalho mais assertivo no que se refere à atuação mais efetiva na busca por parte dos estudantes e também os professores trazendo uma metodologia diferenciada para adequar essa nova geração que pulsa aí por uma necessidade imensurável de um trabalho mais dinâmico. Perfeito, presidente. Mudando um pouquinho de assunto, né, vamos lá dos anos 2000 para cá, a gente sempre ouviu dizer que a contabilidade é a profissão do futuro. Eu te pergunto, após essa análise, a contabilidade é a profissão do futuro? Eu posso trazer que a contabilidade é a profissão do presente e que sempre será do futuro. Perfeito. Por que do presente? Porque se a gente parar hoje, a contabilidade, parar os profissionais de perícia, auditoria, contador público, os empresários contábeis, os contadores das empresas, a gente vai perceber que o país ele vai entrar em uma certa crise. Até porque a contabilidade ela tem as suas vertentes que cerca por todos os lados, como eu acabei de falar aqui. E olha que eu não falei ainda do profissional de ensino, não falei do escritor, eu não estou falando ainda de outras linhas de atuação que, se for fazer esse complemento, Fabrício, você vai perceber que estamos em todos os espaços. Eu não quero dizer que a nossa profissão é a única e a melhor, mas eu quero dizer que a nossa profissão ela é essencial e é fundamental no conjunto dessa mola propulsora do país. Eu falo que é do presente porque se hoje houver uma greve de todos os profissionais de contabilidade, o Brasil vai passar por sérias dificuldades. Então, não posso dizer que é do futuro apenas. Eu posso dizer, sim, que é de um presente que foi vislumbrado lá atrás, que esse futuro falado lá chegou agora e que continua sendo do futuro, pela dinâmica que a contabilidade evidencia e a dinâmica que ela traz para a gente, para que a cada dia a contabilidade possa ser inovadora e trazer essa essencialidade de fato para que todos possam perceber que a contabilidade tem uma importância no desenvolvimento econômico, social e até mesmo político, pelas tomadas de decisões das autoridades que interferem nas empresas e nas pessoas. Aproveitando esse gancho do futuro, a tecnologia chegou para mudar o rumo da sociedade e ditar regras.
Com a contabilidade também foi assim? Porque, deixa eu justificar essa pergunta. Com a tecnologia, a contabilidade ia acabar, né? Muita gente disse isso. Na sua visão, a tecnologia está aliada à contabilidade, contabilidade aliada à tecnologia? Como você enxerga isso? Aí uma visão bem pessoal, na posição de contador e no momento que a gente vive enquanto empresário da contabilidade. Eu estou muito feliz por esse avanço tecnológico. Muitos chegaram para mim, Fabrício, inclusive em diversos espaços, preocupados com o fim da contabilidade, o fim do contador. E aí a gente percebeu claramente que a tecnologia veio não só no uso das automações e da automatização dos processos. É muito mais além. É uma mudança de mentalidade. Quando a gente fala em tecnologia na contabilidade, eu sempre trago um discurso em qual eu também abracei os colegas que estavam preocupados e disse para eles, vamos agora, de fato, exercer um trabalho que era para a gente estar exercendo por muito tempo. Gerar informações para a tomada de decisões. A questão mecanicista, a questão que você precisava utilizar um trabalho mecânico e técnico muito acirrado, não permitia essa amplitude. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um trabalho melhor direcionado para estar mais próximo do nosso cliente, para gerar mais informações, para entender o negócio dele, para levar, de fato, informações úteis para o processo decisório. Quando a gente trata de uma auditoria, por exemplo, você pode melhorar e qualificar a sua amostragem. Quando se fala de perícia, você conseguir esse todo para poder exercer o seu trabalho ali enquanto perito. Quando a gente fala do empresário, a gente percebe essa proximidade com os seus clientes, de modo geral. Quando você fala do profissional de ensino, você vê o uso de ferramentas tecnológicas que vai viabilizar o estudante o aprendizado de uma forma mais direcionada e de forma mais adequada à sua realidade. Quando a gente fala do consultor, você vai perceber que ele vai ter ferramentas e critérios mais precisos para poder trabalhar e desenvolver a sua atividade. O contador vai trabalhar mais pensando, vai trabalhar mais com aquela bagagem que ele trouxe. Ele vai, claro, saber como funciona o trabalho técnico, mas ele vai ter tempo para desenvolver uma função em que vamos ser muito mais valorizados nesse país. Então, a tecnologia, Fabrício, ela chega, eu não digo nem para ditar regras, mas para trazer novas oportunidades diante de uma transição obrigatória em que todos nós estamos vivendo. Dessa palavra transição que o senhor bem disse há pouco, nós ainda estamos passando um processo pandêmico, ele não terminou. Mas no auge da pandemia, as empresas contaram com a ajuda do profissional da contabilidade. Então, eu sempre ouço dizer que o profissional da contabilidade foi essencial nesse período. Na sua visão, foi? Demais. Eu acho que eu não posso nem trazer meio termo aqui. Eu tenho que ir para o extremo mesmo. O profissional está tão próximo porque ele interpretava a legislação, ele aplicava isso dentro das suas empresas. O profissional teve que estar próximo para poder ampliar justamente esse raio de atuação, conforme foi respondido aqui com a outra pergunta que você fez, e agora, especificamente com a gestão financeira, para trabalhando com a continuidade da empresa. Por quantos anos, Fabrício, a gente estudou os princípios da contabilidade, falando do princípio da continuidade, agora foi posto em prova. A partir do momento que a gente se vê as empresas em declínio, num processo de falência ou até mesmo de readequação de uma forma muito desconfortável. E o profissional de contabilidade, entendendo isso, junto com as empresas, viabilizando situações de organização de contas, tanto em todos os âmbitos, a parte de custo, tributário, a gente vê essa questão dos encargos, que foi muito trabalhado, sobre as questões trabalhistas. Então, esse envolvimento, do modo geral, fez com que o contador ele fosse altamente útil para as empresas, um ato de percepção de que ele pode transitar por várias partes, né, das empresas, não só do ponto de vista contábil direto, mas também na parte financeira, na parte de pessoal, na parte tributária, e aí fazendo com que evidenciamos a cada instante essa situação completa que nós podemos ser. Então, com certeza, foi posto em prova na pandemia a nossa essencialidade.
E digo para você, foi comprovado. Eu acho que uma empresa sem profissional de contabilidade, ela ficou meio desequilibrada, sem saber para onde ir. E fomos muito acionados. E eu posso falar isso com toda certeza, porque eu estive dentro desse processo e, com certeza, pude perceber muitas empresas se desenvolvendo e se mantendo diante de uma dificuldade tão grande que foi a pandemia para todos nós. Perfeito, presidente. Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre inclusão. Na sua posse, que eu tive a honra de participar, ficou evidente a manifestação dos convidados quando o senhor foi discursar. Conta pra gente um pouco dessa inclusão no sistema e eu emendo com uma outra pergunta, como é presidir um Conselho Regional de Contabilidade com mais de 22 mil profissionais que você tem aí para... Vou dizer assim, para liderar, para passar informações que o Conselho Regional tem a oferecer. Assim, primeiro, Fabrício, é uma satisfação e uma alegria muito grande hoje presidir o Conselho, não por causa de status, não por causa de poder, mas sim para ter a oportunidade de levar a identidade na construção de toda uma história de vida e, principalmente, representar a nossa Bahia, os nossos profissionais da contabilidade. Quando você fala da nossa posse, perceba que a gente foge um pouco do protocolo natural. Exatamente. Ter uma música clássica no momento, recebendo, né, as pessoas, nós utilizamos uma garotada, né, jogando capoeira, trazendo aquela tradição afro, uma cultura africana, e o que nós temos aqui também de melhor. Nós percebemos, numa apresentação artística, uma pessoa negra, uma pessoa que é humorista, mas naquele momento traz para a gente reflexões acerca da negritude, até porque aqui é o local mais negro que existe fora da África. E aí a gente percebe também uma cantora lírica e que traz também, de uma forma muito ousada, em um determinado momento, o hino da África. Mas isso é apenas para poder caracterizar. E nós precisamos representar o nosso povo. E quando falar de inclusão, o que dizer? De um presidente que quase foi preso por ter um descompasso entre o seu fenótipo e o carro que ele estava dirigindo. O que dizer de um presidente que quase foi furtado, mas foi salvo porque uma pessoa reconheceu esse que vos fala como professor da sua irmã. O que dizer de um presidente que recebeu um tapa nas costas de um comerciante informando que ele não pagou o suco do almoço e eu estando na minha mão uma nota fiscal. O que dizer na frente do próprio Conselho de Contabilidade, ao estar próximo da comunidade e ter que ter uma vontade de tomar um mingau vendido pelas ruas mesmo, e várias pessoas presentes, eu, o único negro, e você receber um tapa nas costas como se fosse um incompetente ao ouvir um rapaz, um entregador, porque esse porteiro é surdo e eu estou chamando ele há muito tempo para entregar o jornal. Eu não tenho nada contra o porteiro e muito menos eu poderia entregar o jornal tranquilamente, mas porque no meio de mais de 10 pessoas brancas, eu fui o único que ele identificou que poderia ser o porteiro, na frente do Conselho de Contabilidade. Então, dentre isso aí, várias outras situações que temos que provar 3, 4, 5 vezes. E aí, isso move a gente, Fabrício, a trabalhar com a inclusão, porque existe profissionais de contabilidade que são negros. Profissionais de contabilidade fazem parte do público LGBTQIA+, que é muito marginalizado e desrespeitado. Do que dizer de um profissional de contabilidade que é cego, que é deficiente físico? Esse profissional de contabilidade, ele está sendo abraçado? Ele está sendo representado? Do que dizer de um imigrante, de um idoso, de um indígena? Então, nesse momento, a gente percebe que é uma pluralidade e que precisa ser abraçado. Eu não quero aqui levantar bandeira de luta, que eu acho que cada segmento precisa levantar a sua bandeira de luta, assim como as mulheres. Então, o que é que eu quero trazer com a inclusão no Conselho, Fabrício? Representatividade. Eu quero que o profissional, ele olhe para o Conselho e veja, eu me sinto representado. Olhe para o Conselho e diga, eu me sinto respeitado. Assim como a gente observa hoje, profissionais que trazem um diálogo para a gente muito mais tranquilo. Assim como, sem conhecer o profissional, manda uma mensagem para mim agradecendo por ter um presidente de trança no cabelo,
onde a pessoa vivia diversos complexos com seu cabelo, e hoje ela disse que é só arrumar o cabelo dela que se sente feliz, que o mais importante é ela se qualificar enquanto profissional da contabilidade, ser competente naquilo que ela faz. Hoje eu vejo um deficiente vir falar comigo, profissional de contabilidade, feliz, e a gente tem um discurso de que as empresas precisam ampliar o raio e não colocar deficientes nas empresas pela questão de cotas, e sim por entender que aquele profissional pode ser capaz de desempenhar um papel como qualquer outro. Então, nessa perspectiva, Fabrício, de história de vida e de visualização de um Estado plural, de um Estado que tem profissionais de contabilidade e que diversos públicos e segmentos, precisamos respeitar, porque os aproximados 23 mil profissionais de contabilidade no Estado da Bahia acreditaram num projeto. E esse projeto precisa ser representativo. E é dessa forma, Fabrício, que a gente desenvolve esse trabalho, porque esse trabalho ele não é meu, é da classe contábil. Esse trabalho não é meu, é da sociedade brasileira. E nós precisamos fazer por onde, porque o Brasil precisa de respeito e de uma maior equidade. Presidente, depois desse relato incrível, eu gostaria de ficar conversando com o senhor o dia inteiro, que certamente tem muita história para contar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu gostaria de agradecer a sua presença ilustre aqui no Conta Mais e pedir que o senhor deixe uma mensagem de incentivo para aqueles profissionais que sonham em entrar para a classe contábil brasileira. Aqueles que sonham em entrar para a classe contábil, eu peço para vocês, conheçam a nossa classe, conheçam a contabilidade, vejam as oportunidades que a contabilidade abre, né, por esse mundo profissional. Nós não temos uma visão apenas unilateral, ela é muito mais ampliada. Hoje você pode ser um contador de uma empresa, pode ser um empresário contábil, um perito, um auditor, um professor, um tributarista, um consultor, um contador público, escritor. Olhe e perceba o leque que você pode estar entrando e olhe os segmentos que você pode estar se desenvolvendo. Então, a classe contábil hoje, ela está se estruturando, passando por uma transição, caracterizando como uma grande família. Eu digo para vocês que se você entender que a classe contábil é realmente a estrutura para que lhe dar o fortalecimento na sua profissão, para que você possa viver, saiba que, independente de qualquer coisa, você que vai fazer a sua fortaleza, você que vai determinar quem você será nesse mundo e nessa classe. E nós estamos aqui para abraçar todos, todas e todes, para que a gente possa fazer uma classe mais forte. E eu sempre digo, se a contabilidade ela mudou a minha vida, não tenha dúvida, Fabrício, que o recado que eu levo e trago, deixo aqui para todos aqueles que sonham em entrar, é que se a contabilidade for escolhida por você, para que você possa exercer a sua vida profissional e viver dela, conte com esse presidente André Luiz atual, carinhosamente conhecido como Dedeco, porque a classe contábil hoje é a nossa referência e vamos lutar com unhas e dentes pela sua qualidade, a sua continuidade, a sua força e fazer com que nós possamos ser bem mais representativos, fazendo com que esse sonho que você tem se torne realidade e possa consolidar e você contribuir com muitos outros sonhos que estão aí espalhados por esse país. Presidente Dedeco, muito obrigado pela sua participação no Conta Mais. E para você que está nos ouvindo, o Conta Mais volta na semana que vem. Axé e até mais. Axé a todos! Conta Mais. Conta Mais.